Este programa é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Fique conosco e confira os principais destaques da Câmara Municipal. Velas, música, silêncio e orações marcaram um ato em homenagem às vítimas do ataque ao ônibus 444, no final da tarde da última sexta-feira, no ponto de ônibus no cruzamento da Avenida Armando Salles de Oliveira com a Rua Regente Feijó. O local foi o palco de uma das maiores tragédias recentes da cidade, o ataque à faca que matou 3 pessoas e feriu outras dentro do ônibus que fazia o trajeto Centro-Vila Sônia. Organizada pela concessionária do transporte urbano em Piracicaba, a empresa Tupi, pela Amamos, Associação Memorial Amigos de Sião e pela Rádio Metropolitana, a homenagem, que contou com a apresentação voluntária de diversos músicos, além de prestar condolências aos familiares das vítimas, buscou ajudar a sociedade, coletivamente, a superar as marcas da violência. Eu sou usuário de transporte público, eu passo aqui todo dia. E quantas vezes eu uso o ônibus 444, que é o Sônia Centro. Acontece algo de muito sobrenatural quando a gente passa por aqui. O ônibus se cala, as pessoas estão conversando e de repente todo mundo fica quieto. Na quinta-feira eu senti o coração apertado, eu falei, nós precisamos fazer alguma coisa para virar a página desse lugar. Ficou muito estigmatizado, né? O sangue foi lavado da calçada, mas o sentimento fica, né? Se dói na gente como sociedade, você imagina o quanto dói para quem perdeu pai, perdeu mãe, perdeu filha. Além da homenagem cantada e das orações, o ponto de ônibus e os letreiros de 156 veículos da frota operacional que faz o transporte urbano na cidade trouxeram em destaque as palavras empatia, paz, amor, solidariedade e bondade. Tragédia não só de Piracicaba, né? Uma tragédia nesse nível do transporte, eu acho que é nacional, né? Algo muito triste, hoje uma data marcante de uma semana. A gente se reuniu com algumas entidades da cidade, entre outras que participaram também, para trazer esse momento de oração, um momento singelo, de paz, de tranquilidade, para tentar, né, minimizar, né, o que a gente puder para a população de Piracicaba. Além do ato aqui hoje, o ponto de ônibus que foi adesivado também com as palavras, e também todas as linhas, todos os ônibus da frota aqui de Piracicaba, também com palavras de amor, de empatia, para tentar trazer um pouco mais de união aqui para a cidade. E vereadores da Câmara Municipal de Piracicaba também participaram das homenagens às vítimas e prestaram condolências às famílias que perderam seus entes queridos. Foi uma tragédia de uma pessoa que surtou, uma pessoa que teve um problema no momento e acabou fazendo o que fez, matando algumas pessoas. Isso é impossível da gente prever, é impossível do poder público prever que isso vai acontecer. As forças de segurança agiram rapidamente, são trabalhos formados por elas que têm feito um trabalho muito eficiente na cidade. Mas ações como essa é difícil de prever, como eu já disse. Mas cabe-se ao poder público a pensar, a conversar, a ver o que mais pode ser feito para que atos como esse não venham mais a acontecer. Eu tenho 50 anos de idade e nunca vi uma violência desse tamanho aqui em Piracicaba. Então acho que esse momento é para a gente refletir, né? O que nós, não só homens, agentes públicos, mas a sociedade no geral, o que a gente está fazendo pela paz, o que a gente está fazendo para que esses momentos como esse não aconteçam. Que a gente tenha essa reflexão, o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer para que momentos como esse não se repitam, que mais famílias não chorem a ausência, a perca do seu ente querido, como aconteceu tão violentamente aqui, nesse ponto aqui de Piracicaba. Que esse ato aqui hoje possa consolar essas famílias, que é o mínimo que a gente pode fazer por essas pessoas. Que a gente possa chamar também a atenção de todo o setor público. E a gente viu a facilidade que ele entrou dentro do ônibus, que ele esfaqueou várias pessoas. Não foi 3 mortes, tem outras pessoas também internadas e até em estado grave. E a gente espera que realmente seja solucionado e que esse ato de hoje
possa confortar as famílias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Amém. Amém. E agora o quadro Pela Ordem. O Decreto Legislativo 44 de 2021, aprovado na Câmara Municipal em dezembro do ano passado, institui o Fórum Piracicaba 2040, cujo objetivo é discutir e diagnosticar os atuais problemas municipais e, com isso, planejar ações e políticas públicas voltadas para a melhoria de tais questões. O vereador Acácio Godoy, autor do decreto legislativo, falou mais sobre o desenvolvimento do Fórum. Nós estamos em conversação com algumas secretarias, com o Executivo, porque nós queremos fazer isso em parceria entre Legislativo e Executivo, né? É um projeto muito grande, de uma dimensão muito importante para o futuro da cidade. Então, a gente está afinando. Nesse momento, a gente provavelmente vai agora falar com a secretaria que está trabalhando em desenvolvimento econômico da cidade, né? E depois com demais secretarias. No decreto, são elencados 5 eixos orientadores para o Fórum: diretrizes básicas para o desenvolvimento do município, governança, inovação e transparência na administração pública, desenvolvimento econômico, inovação e geração de trabalho e renda, cidade integrada, inovadora e sustentável, e inclusão, diversidade e cultura. A gente tem seguido os eixos propostos pela própria ONU em termos de desenvolvimento e sustentabilidade. Não é apenas crescer, não é apenas se desenvolver, mas ter sustentabilidade dentro desse crescimento, levando em consideração o meio ambiente. Então, a gente está trabalhando muito forte algumas questões ligadas ao meio ambiente e também ao uso da terra, uso dos recursos hídricos. Nesse momento, acho que é o que a gente tem dado mais atenção dentro dos eixos. O vereador destacou a necessidade de realizar uma nova análise das condições do município estabelecida pelas mudanças trazidas pela pandemia de Covid-19. Esses eixos eles se tornaram importantes por causa da mudança de realidade pós-pandemia. Nós tínhamos vários aspectos que eles vinham dentro de um gráfico normal, né, que a gente conseguia fazer uma previsibilidade dentro daqueles gráficos. Economia, educação, emprego, renda, mesmo o acesso à saúde, à segurança. De repente, nós tivemos a pandemia, uma ruptura de vários desses indicadores, e por isso que agora a gente precisa traçar um novo panorama desses indicadores para poder fazer um plano aí de futuro. O parlamentar abordou também a importância do engajamento de diferentes setores da sociedade no fórum. O grande momento serão as audiências públicas. Nós vamos ouvir os setores, a indústria, o comércio, os acadêmicos, o público em geral, pequenos e grandes comerciantes, empreendedores, mas isso tudo, depois de uma análise técnica rigorosa, passa pelo crivo da população. Então, a participação popular, ela vai ser a parte mais importante, que, para mim, ele vai pegar o trabalho técnico e dar corpo e alma para ele, para que a gente construa a cidade que queremos. A tradição, a cultura, a disciplina e a presença japonesa em Piracicaba foram celebradas no último dia 24 em solenidades que homenagearam o Dia Municipal da Comunidade Japonesa, o Dia Municipal do Karatê-Do e o Dia do Judô, promovidas pela Câmara Municipal de Piracicaba. Confira na reportagem. As solenidades que aconteceram no Salão Nobre Eli de Campos Melges foram propostas por meio do requerimento 11 de 2022, de autoria do vereador Pedro Kawai. O
O parlamentar destaca a participação da comunidade japonesa na construção da sociedade piracicabana. Para nós, no nosso mandato, é fundamental a noite de hoje para reconhecer a importância da comunidade japonesa na formação da sociedade piracicabana. Então, primeiro a gente tem que agradecer muito a vereadora Márcia Pacheco, que foi autora da propositura, enquanto ela esteve aqui de vereadora, e aí ela muito gentilmente passou, quando nós assumimos o mandato, ela passou para a gente a coordenação dessa solenidade, que além de reconhecer a história, de trazer à tona a história da colônia japonesa de Piracicaba, reconhece as pessoas que se destacaram na manutenção dessa história, no trabalhando, se dedicando voluntariamente no dia a dia da colônia japonesa. Jefferson Shigeru Takaki, diretor de patrimônio do Clube Nippo Brasileiro de Piracicaba e proprietário de estabelecimentos comerciais na cidade, foi quem discursou em nome dos homenageados da comunidade japonesa. Ele destacou a importância de o poder público reconhecer o trabalho por eles desenvolvido para a manutenção dessa cultura ancestral. O Nippo Piracicaba hoje tem vários departamentos, né? Tem o karaokê, né, que é muito forte na região. Tem o taiko, os tambores, né? Hoje tem o beisebol. Há muitos anos tem na cidade o judô, o karatê. Hoje também no Nippo também tem as danças típicas, né? Sempre crescendo as atividades do clube. Para a gente é importantíssimo porque renova sempre o futuro da comunidade japonesa. Então, é muito importante que as crianças vejam a importância da comunidade para que, no futuro, eles renovem essa cultura, as atividades do clube. Também foram homenageados pela comunidade japonesa, além de Jefferson Takaki, a diretora de eventos e diretora do departamento de karaokê do Clube Recreativo Nippo de Piracicaba, Célia Shizuko Hirama, Márcia Miyoko Mori, que é empreendedora no ramo de artesanato, baseado na técnica japonesa amiguri, e a empresa Hoje Papéis Especiais, que fabrica e comercializa papéis térmicos autocopiativos e que, na ocasião, foi representada pelo seu presidente, Agostinho Monerroco. E na solenidade, em homenagem ao Karatê-Do, diversos atletas de destaque no cenário nacional e internacional foram homenageados pela Câmara. O primeiro deles foi Fábio Campion, empresário do ramo de TI e praticante da arte marcial desde 1982. Quem também recebeu a homenagem foi Marcelo Ionamini, que integrou a seleção paulista de karatê e teve diversas passagens pelo Japão. Outro homenageado da noite foi o piracicabano de 35 anos, Saulo Teru Takami, que iniciou seu caminho no karatê aos 10 anos de idade. E hoje é faixa preta 5º Dan e coleciona títulos na Liga Paulista e na Liga Nacional. Quem falou em nome dos homenageados foi a esportista multimedalista Natália Brosulato Spigolon, que foi vice-campeã da Copa do Mundo WKF em 2012, medalhista em etapas da Liga Mundial de Karatê, campeã dos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015, além de ser medalhista nos Jogos Sul-Americanos em 2010 e 2014. Qual que é a importância do poder público reconhecer o esporte, reconhecer o karatê-do praticado aqui em Piracicaba? É muito importante, né? Eu conseguir passar isso adiante, eu ser novamente, né, homenageada, lembrada. É muito bacana que até agora eu sou professora, né? Meus alunos falaram: ai, sensei, eu quero ser como você, quero estar lá um dia sendo lembrada também. Então, ser um exemplo para mim, né? E ser lembrada é muito importante, porque eu quero trazer um legado de novos talentos, de novas crianças, de um ser humano melhor, com a minha história, né? Com o meu nome. E na reunião solene do Dia Municipal do Judô, 3 nomes de destaque no esporte foram homenageados. Marcelo Zanetti Denardi, que foi vice-campeão pan-americano, vice-campeão sul-americano em 2010, campeão brasileiro e campeão dos Jogos Regionais por Piracicaba e no individual. Quem também foi homenageado foi Renê Scarpari de Matos, que é filho do sensei Beninho Matos. Além das diversas participações e conquistas em campeonatos regionais e nacionais, Renê foi um dos senseis responsáveis pela fundação, em 2010, da Academia Heisei de Judô. E quem também teve sua trajetória reconhecida e falou em nome dos judocas foi Marco Antônio Ribeiro, vice-campeão olímpico em 1984 em Los Angeles, nos Estados Unidos, que também coleciona diversos outros títulos de destaque. O judô, como filosofia de vida, é totalmente, a disciplina, o respeito aos superiores, às regras, e
transforma não só atletas, como pessoas, seres humanos preparados para a vida adulta, profissional. Sem dúvida é uma grande importância o Pedro Kawai, com esse projeto de lei que homenageia toda a comunidade da imigração japonesa, homenagear o pessoal do karatê, do judô, e isso daí só traz grandes resultados para todos os esportistas da cidade, de maneira geral. E o esporte, obviamente, o karatê, o judô, são esportes de extrema importância na formação de uma sociedade. Piracicaba reconhece hoje a importância do esporte na sociedade. O karatê com as suas raízes, com a sua tradição, o judô também, trazem para não só a disciplina, não só a participação coletiva, mas, acima de tudo, a formação do cidadão através da sua ética e do seu comprometimento. Durante a solenidade, também foi entregue a Pedro Isamu Mizutani, Paula Rissami Yamada e a pequena Alice Mayumi, de 4 anos, a moção de aplausos de número 74 de 2022, também de autoria de Pedro Kawai, e que os reconhece pela conquista do 27º concurso de karaokê do estado de São Paulo. E se você quiser acompanhar na íntegra estas 3 solenidades, basta acessar a página da internet do Legislativo Piracicabano, que é câmarapiracicaba.sp.gov.br. E agora eu trago os eventos culturais deste final de semana. Acompanhe! Olá, e vamos às dicas culturais deste final de semana. O Teatro Municipal recebe neste domingo, dia 3, a ópera Pagliatti, de Ruggiero Leoncavallo. O texto de 1892 conta a história de uma companhia de circo que chega a uma aldeia. E o palhaço principal anuncia o espetáculo, do qual sua mulher é a estrela. Ela tem um amante e os dois combinam fugir naquela noite, mas são descobertos. Sentindo-se traído, o marido jura vingança. A apresentação integra a temporada 2022 do projeto A Caminho do Interior do Consulado-Geral da Itália em São Paulo e do Instituto Italiano de Cultura São Paulo. A apresentação será às 17 horas e os ingressos gratuitos devem ser retirados com 1 hora de antecedência na bilheteria do Teatro Municipal. A São Paulo Big Band se apresenta nesse sábado, dia 2, às 20 horas, no Teatro São José com o show Brasil 1922-2022, que traz repertório para contar os últimos 100 anos da música brasileira. Com sede no Memorial da América Latina, a orquestra integra o corpo artístico da Secretaria Cultural e Economia Criativa do Estado de São Paulo. O diretor-geral, Antônio Ribeiro, diz que a proposta é realizar uma viagem musical por meio da linguagem audiovisual e proporcionar o panorama do que aconteceu no país ao longo desses anos até os dias atuais. A entrada é gratuita. Texto clássico de Ariano Suassuna, o espetáculo O Alto da Compadecida será encenado nesse sábado, dia 2, às 19 horas, no Teatro do Sesc Piracicaba. Com concepção e direção geral de Gabriel Vilela, a história é baseada nas aventuras de João Grilo e Chicó, que começam com o enterro e o testamento do cachorro do padeiro e de sua mulher e acabam em uma epopeia milagrosa no sertão envolvendo o clero, o cangaço, Jesus, Maria e o diabo. Informações sobre ingressos no site do Sesc Piracicaba. No domingo, dia 3, o Sesc Piracicaba realiza a mostra de cinema de animação com exibições do filme da cineasta Lotte Heininger, pioneira do cinema de animação da década de 20, criadora da técnica de silhuetas, com papel recortado articulado, estimulada pelo jogo de sombras chinês. As produções terão acompanhamento musical com o grupo Gargantua. O espetáculo começa às 17 horas e os ingressos gratuitos devem ser retirados com 1 hora de antecedência. É isso, esses foram os destaques da agenda cultural. Para rever as dicas desta semana, acesse o perfil da Câmara no Facebook. Viva a cultura e se informe por aqui. Até a próxima! Guardas municipais da Patrulha Rural e do Pelotão Escolar são homenageados pela Câmara por ocorrências realizadas no município. Acompanhe na reportagem. As homenagens foram entregues na última terça-feira, dia 28, no Espaço Prudente de Moraes, em frente ao Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba, mediante a presença dos laureados e seus familiares. O cão adestrado Airo, sob a coordenação do guarda municipal Leandro, também participou da solenidade.
O vereador Trevisan Júnior destacou a relevância das homenagens. Primeiramente, agradecer a presença da TV Câmara aqui, da equipe de apoio da Câmara, dizer que a importância de se reconhecer a Guarda Civil e outorgar esse reconhecimento por parte dos vereadores aqui em Piracicaba se faz sempre necessário. Primeiro, pelo princípio da publicidade. Segundo, pelo princípio da segurança, da importância dos fatos, que é combater o tráfico, principalmente nas escolas, que teve esse resultado positivo, apreensão de drogas. O pelotão rural, quando se recupera um bem furtado, um trator, uma máquina, de um trabalhador, de um proprietário, de uma empresa, isso faz por merecer o reconhecimento, porque isso não tem preço, não tem valor. Quando se combate o tráfico, dizer ainda mais, né? Se combate a criminalidade, a pior delas. Então, esse reconhecimento por parte dessa Casa de Leis se faz importante para a sociedade piracicabana, para a Guarda Civil de Piracicaba. Muito obrigado pela atenção. O comandante da Guarda Civil Municipal, Sidney Nunes, agradeceu o papel da Câmara no reconhecimento do trabalho dos policiais. A gente tem satisfação, né, estar aqui nessa Casa de Leis, recebendo essas homenagens, fruto do nosso trabalho, né? Como eu destaquei, eu como comandante, eu tenho por obrigação de qualificar, né, o meu grupamento, né? Então nós, por exemplo, o Canil, a gente manda fazer alguns cursos fora, né? Hoje eles têm 5 cursos já totalmente habilitado, como o adestramento, o cão de guarda, o básico e também o avançado. Então é uma evolução, né? Ao passo que em outros momentos esse grupamento estava totalmente esquecido. E nós estamos reativando a questão do pelotão escolar também, com várias palestras, né? Que é o GCEP, Guarda Civil é Prevenção nas escolas. A gente não discrimina, tanto faz escola municipal como estadual. É só enviar ofício e dentro de uma programação a gente procura atender. E também o pelotão rural, né, que foi agraciado com uma emenda do nobre vereador Laércio Trevisan, do qual eu agradeço, né? E a gente procura qualificar a nossa Guarda Civil para que dê um retorno positivo para a sociedade. Essa é a minha função e eu estou no comando com essas pretensões, né, de qualificar cada vez mais. Temos uma guarda qualificada para poder a sociedade colher os frutos do nosso trabalho. E no Câmara Convida desta sexta-feira, eu converso com o divulgador científico Rodrigo Possebon, que atua na área da meteorologia, tendo se tornado uma referência nas previsões sobre o clima em Piracicaba e região. No segundo bloco, a conversa é com o vereador Acácio Godoy sobre as ações de seu mandato, como o Fórum de Lideranças Negras da região metropolitana de Piracicaba. O Câmara Convida vai ao ar amanhã a partir do meio-dia aqui na TV Câmara. A Câmara destaca a participação de rede de supermercados no projeto Fábrica de Sonhos de 2021, que presenteia crianças durante o período natalino. Confira. O vereador Tiago Ribeiro destacou a importância da homenagem. O projeto, uma primeira tentativa nossa, do nosso gabinete, Tiago Ribeiro e equipe, e nós pudemos contar com o apoio aqui da Rede Beira Rio, supermercados aqui de Piracicaba. Eu quero agradecer mais uma vez aqui o seu Adenir José Graciani, um grande parceiro, uma pessoa, um empreendedor da nossa cidade, gerador de emprego, de rendas, que sustenta muita família através aqui da sua empresa, empregando as pessoas, né? E dizer que ele não pôde estar presente conosco na entrega do presente para a criança, mas ele mandou colaboradores o representando por uma questão de agenda, e os colaboradores, o importante, passaram para ele qual foi a sensação, o calor humano, sentir, fazer a criança sorrir. E eu fico feliz, eu saio daqui feliz sabendo que, mais uma vez, nesse ano de 2022, nós poderemos contar novamente com essa parceria. E nós precisamos, sim, fazer esse tipo de entrega de emoção, esse tipo de reconhecimento às empresas da nossa cidade, aos parceiros, às pessoas que muito contribuem e que têm um legado na cidade de Piracicaba. Então, esse é o papel nosso, enquanto poder público, é incentivar, é apoiar, é fazer parcerias. E eu quero aqui que Deus abençoe muito esta empresa, abençoe muito a vida do seu Adenir, de seus familiares, de todos os seus colaboradores, e que venha aí o projeto Fábrica dos Sonhos do ano de 2022, se Deus quiser. O presidente do Beira Rio enfatizou a relevância da homenagem.
Na verdade, foi uma iniciativa, parabenizar vocês, né, pela iniciativa, né? E veio bem a calhar, né? Final de ano, cria todo aquele clima de Natal, aquele clima de festa, cada vez mais a população assim se voltando para a área de consumo, entretenimento, esquecendo um pouco a religiosidade, e cada vez mais a gente fica até meio assustado. Mas a gente acabou participando do projeto, foi muito bacana, muito legal, porque você vê hoje uma situação da população mais carente assim, aquele sonho mesmo ainda de uma criança de esperar um Papai Noel, de esperar um presente que não chega nada, tal. Então foi uma iniciativa fantástica, foi muito bom, foi muito gostoso para a gente estar participando. Com certeza vamos participar esse ano novamente aí, tentando incrementar ainda mais o projeto. Fábio Alvarez traz os destaques da pauta da reunião ordinária de logo mais. Uma ótima noite para você que nos acompanha. Daqui a pouquinho, na sequência do Jornal da Câmara, começa a 29ª reunião ordinária do ano, fechando o semestre, pois em julho haverá recesso parlamentar. E para finalizar a votação de todos os projetos em pauta antes do recesso, o presidente da Câmara também convocou para hoje, caso haja necessidade, outras 3 sessões extraordinárias. As reuniões ordinárias serão retomadas em agosto. E na ordinária desta noite, 9 PDLs, 5 projetos de resolução, 4 moções de aplausos, 2 requerimentos, 3 projetos de lei e 1 projeto de lei complementar serão apreciados, totalizando aí 24 matérias. E dentre os projetos de resolução será apreciado hoje o de número 6 de 2022, proposto pelo vereador Helison Rezende e assinado por todos os demais parlamentares, e que busca alterar a dinâmica de funcionamento das reuniões camarárias. Dentre as principais mudanças está a inversão das 2 partes que compõem a reunião, o expediente e a ordem do dia. Ou seja, os vereadores, caso a propositura seja aprovada, já na primeira parte da reunião, após a entrada e leitura das matérias, darão início ao processo de votação. Terminada a votação das matérias, é que começará então o chamado expediente, que é a fase reservada ao uso da tribuna popular e as falas regimentais dos vereadores. Outro projeto de resolução que deve ser votado hoje é o de número 7 de 2022, assinado por Gilmar Rota, Acácio Godoy e Laércio Trevisan Júnior, e que busca constituir na Câmara uma comissão de estudos com a finalidade de analisar, avaliar e propor encaminhamentos acerca dos problemas referentes ao avanço do perímetro urbano de Piracicaba e a consequente cobrança de IPTU em imóveis com características rurais no município. A comissão será formada pelos 3 vereadores proponentes e terá prazo de 180 dias para a apresentação de resultados. Estas são algumas das matérias previstas para esta noite, mas se você quiser ficar ainda mais por dentro deste conteúdo e acompanhar as demais proposituras que tramitam aqui na casa, você já sabe, basta entrar na nossa página câmarapiracicaba.sp.gov.br. Esses foram os destaques do Jornal da Câmara. Fique agora com a nossa programação ao vivo com a reunião ordinária desta quinta-feira. Na próxima segunda estamos de volta. Tenham todos uma ótima noite.